Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e o vídeo de hoje ele não tem um tom assim tão bom, apesar de que eu tô acompanhando, né, vou falar de vestibular, eu tô acompanhando as várias pessoas, os vários alunos, ex-alunos que eu tô vendo, que passaram na faculdade, tô muito feliz por isso. Inclusive, depois eu vou postar aqui também, né, um vídeo sobre dicas que eu daria, né, para vocês que estão agora começando na graduação, que vão iniciar essa jornada. Mas o vídeo de hoje é para aquelas pessoas que ainda não passaram, né? Estão vendo várias pessoas que estão entrando na faculdade, né, nas universidades, e infelizmente ainda não teve o seu nome na lista de contemplados, né? Então, esse vídeo é para vocês, são coisas que eu imagino que já devem ter dito para vocês, já deve passar na cabeça, mas eu acho importante enfatizar, porque é uma decepção, né, assim, com a gente mesmo, quando a gente não consegue uma coisa que a gente queria, principalmente quando a gente dedicou muito tempo e esforço para isso, né? Então, às vezes fica até um sentimento de luto, né? Uma tristeza que a gente sente, e é normal sentir isso, gente. Inclusive, eu acho que é melhor sentir isso agora, né? Depois recalcula a rota, do que só fingir que tá tudo bem e ficar com aquilo preso dentro de si, sabe? Isso não é tão legal. Então, bom, começo então o vídeo falando da questão de muita gente se sentir burra, se sentir que não é capaz, enfim, né? E eu acho que a gente precisa ter em mente que a gente não tem tantas vagas nas universidades disponíveis, gente, não pensando com a quantidade de inscritos que a gente tem. Então, quando a gente olha para a relação, né, de candidato-vaga, às vezes a gente tem para cada uma vaga 100 inscritos tentando entrar ali, né? Então, uma pessoa vai entrar e 99 vão ficar de fora. E não é porque você ficou de fora que você é menos, sabe? É que realmente é um sistema que ele não tem uma proporção muito boa, né? Então, são muitas pessoas concorrendo para poucas vagas. Tem lugares que nem tem, né, o ensino superior, né, naquele curso que aquela pessoa quer, então ainda tem mais isso, né, às vezes você tem que concorrer para uma cidade vizinha, para um lugar que está mais longe, então a primeira coisa é essa, né, não temos vagas para todos, é igual concurso, né, gente, se fosse possível, muita gente seria concursada, né? É uma carreira assim que é mais fácil entre aspas, né? Mas pensando no trabalhador comum, né? Você tem ali uma estabilidade que é muito boa, né? Mas, e tem concurseiros que passam anos estudando, fazendo, e às vezes não consegue, demora, né? E a gente fala assim, o lema, né? Continua até entrar, entendeu? Não entrou agora, a gente vai continuar. É óbvio que cada pessoa é cada pessoa, cada um tem sua vida, cada um tem suas dinâmicas, né? Então, como eu falei, né, é importante que a gente se acolha, que a gente se permita sentir o que a gente está sentindo naquele momento, principalmente que, por mais que você fique feliz, né? Poxa, eu tô vendo todas as pessoas que eu conheço, meus amigos estão passando, estão entrando e eu tô ficando pra fora. Então, não é um sentimento legal, mas é isso, sabe? Vou me permitir sentir, vou me acolher, mas em algum momento eu preciso levantar, recalcular a rota, lembrar, sou uma pessoa capaz, de continuar tentando. Se você quiser tentar, né? Óbvio, né? Nem todo mundo continua, nem todo mundo tenta. Então, às vezes eu penso também que quando você cai, gente, você pode continuar ali onde você tá, ou você pode fazer esse esforço para levantar de novo e tentar de novo. Então, isso vai de cada pessoa, né? E o segundo ponto é também uma coisa que a gente fala muito, mas eu penso que é sempre necessário reforçar isso, que alguns vestibulares, como o próprio Enem, né, ele tem na sua essência, né, de ter questões relacionadas ao ensino médio,
Enfim, né? É onde tem, acho que a maior parte das chances, né, das pessoas conseguirem uma bolsa. E a gente lembrar que nem todo mundo teve o mesmo ensino, gente. Nem todo mundo teve o mesmo ensino. Muitos já começam o ensino médio já atrasados, né? Tem escolas que desde criança os jovens são desenvolvidos, eles são preparados para muitas coisas, para muitas habilidades. E então nem todo ensino médio é bom, né? A gente tem diversos fatores. A gente começa pela própria separação entre escola pública e escola privada. E é óbvio que tem muitas escolas públicas que são ótimas. Mas a gente também tem muitas escolas públicas, gente, que não são tão boas assim, né? Então, isso é uma diferença e é difícil concorrer com alguém que estudou numa escola privada, né? Um dos meus irmãos, por exemplo, ele teve bolsa, ele estudou numa instituição de ensino superior. E foi até uma escolha dele isso, porque ele fez o primeiro ano do ensino médio numa escola pública, normal, regular, né? E aí, quando ele estava tava para começar o segundo ano do ensino médio, ele recebeu essa oportunidade, ele ganhou uma bolsa para estudar o ensino médio numa escola particular, e ele aceitou, né? Ele teria que voltar um ano, ele teria que refazer o primeiro ano. E se eu pudesse dar um conselho, né, para quem de repente a gente tem bolsas de vários tipos, né? Às vezes a pessoa está terminando o fundamental, tentou fazer o ensino médio com bolsa ou numa instituição pública técnica, né? Então, e aí às vezes ela não consegue. Gente, você tem uma nova chance. Você vai ficar um ano na escola regular, escola pública normal, mas depois você pode tentar mais uma vez, e aí você já vai ter uma bagagem desse um ano que você estudou, né, pra tentar mais uma vez. Só que aí você vai ter essa escolha, né? Não só meu irmão passou por essa escolha, mas eu conheço alunos e ex-alunos que tiveram essa escolha. Alguns optaram por continuar na escola regular, fazer o segundo ano, pensou, já só falta mais 2 anos para terminar o ensino médio, eu vou continuar aqui mesmo. Mas teve aqueles, como meu irmão, que decidiram voltar um ano e o meu irmão não se arrepende de forma alguma. E ele falava: eu voltei um ano, mas eu senti que. Gente, é uma diferença gigante. Em um ano naquela escola particular, ele aprendeu muito mais do que diversos anos que ele teve de estudo na escola regular, gente. Então é diferente. Se você tivesse escolha de voltar um ano, volte, porque depois você não consegue mais, tá, gente? Começou ali o segundo ano, você vai arrumar o terceiro, né? Então você não tem como mais voltar. Então a gente tem essas diferenças, gente. E até mesmo entre as escolas públicas, né? Como eu acabei de dar o exemplo. Uma escola pública técnica, ela vai preparar o estudante de uma forma que a escola pública regular ela não consegue preparar. Então aquele aluno, ele tá o tempo todo desenvolvendo diversas habilidades cognitivas e no começo, e eu falo isso, né? No começo dói, o aluno sente dor de cabeça, tem diversas questões emocionais que ele tem que lidar, porque é difícil, gente, para um jovem tão, né, tão jovenzinho assim, com essa bagagem imensa para ele carregar. Só que aí ele sai dessa rede, né? Desse tipo de escola, ele sai mais preparado. E eu não sinto que boa parte, gente, das escolas regulares não conseguem andar nesse ritmo, né? Então, os alunos, eles acabam não tendo um desempenho assim tão bom. E às vezes você pode ter uma responsabilidade, né? Lógico que cada um precisa refletir também. O que eu fiz durante o meu ensino médio? Será que eu dediquei tempo suficiente para os meus estudos e tudo mais? Mas é como eu falei também, gente. Às vezes a gente tem que lembrar disso. São poucas vagas para tanta gente. A gente tem que medir o ensino médio que a gente teve. E a gente começa com outros fatores também. Como é que estava o apoio familiar e financeiro? Teve apoio da família? A família acompanhou?
Como é que fica? Eu conheço diversos alunos que eles têm que trabalhar, eles estão no ensino médio, mas eles precisam trabalhar para ajudar em casa. O que a gente entende, a gente compreende, mas é óbvio que a gente vê no longo prazo, né? Isso é um prejuízo que não que impeça esse aluno, né, de fazer uma faculdade, mas ele fica mais cansado, né? Enquanto os outros só estão se dedicando aos estudos, né? Tem um tempo a mais para isso, já tá com mil e uma outras coisas na cabeça. Então isso também influencia. Eu conheço muitos que estavam trabalhando, não conseguiu passar na faculdade e se culpando. E fala, gente, eu sei que dói, mas a gente tem que lembrar também que a gente vai ter outra chance. Talvez não da mesma forma, mas a gente pode tentar de novo. E listas de chamada rodam pra caramba, gente. Rodam muito. Vocês acham que, tipo, já estamos no início de fevereiro, não tem mais chance de ser chamado? Tem. Gente, tem chance de ser chamado em março. Aí tu fala, nossa, mas até lá as aulas já vão ter começado. Gente, quantas pessoas não entraram no meio do semestre? E lógico, ela vai ter que correr atrás, né? Porque os professores só vão falar, então, você perdeu isso, 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 agora você se vira, né? Chega ali num turbilhão, mas tem chance de ser chamado. Tem o meio do ano também, né? ProUni, por exemplo, abre de novo as inscrições, não precisa ter feito outra prova, a mesma prova que você fez, vai abrir no meio do ano, você tenta de novo. E a gente também lembrar uma outra coisa, gente, o repertório que a gente tem acesso, né? Então, por exemplo, você teve acesso a livros acadêmicos? Você teve acesso a artigos científicos? Tem escola, por exemplo, que o aluno termina o ensino médio, ele nem sabe o que é um artigo científico. Gente, tem escola que os alunos fazem TCC. Então, é diferente, entendeu? É isso que eu tô dizendo. A gente não sai da mesma régua, não é o mesmo ponto de partida para todo mundo, o que dificulta mais ainda, né? Tem gente que tem acesso a viagens, acaba tendo um outro olhar, uma outra visão de mundo, né? Às vezes a gente fica ali só onde a gente tá inserido, a gente só tem acesso àquele lugar, àquela comunidade. Isso também afeta. Você pode pensar, nossa, mas isso afeta. Sim, gente, muito a nossa visão de mundo, nosso entendimento das coisas, né? Na internet de boa qualidade, todo mundo tem acesso. Tem gente que tem acesso a um computador em casa para estudar, tem gente que não tem. Às vezes tem um celularzinho ali, é mais ou menos, ele vai tentando se virar e tudo mais, mas então esse acesso a repertórios, né? São essas coisas, essas discrepâncias que vão dificultando, e aí junta também o psicológico, o emocional, como é, né? Tem muita gente com famílias desestruturadas, disfuncionais, passa por diversos perrengues durante o ano, é violência doméstica, e fica difícil conciliar tudo isso com a questão de vestibular também, né? E às vezes pode ter sido no dia da prova, teve uma crise ali de ansiedade, ficou nervoso. Então, quando a gente fala de se preparar, né, para vestibulares, até para concurso, o fator emocional conta muito, gente. Não só as disciplinas contam, né, ali o conteúdo teórico, né, mas esse emocional, esse socioemocional, ele conta bastante. Então, é uma coisa também a ser trabalhada. E então a gente tem todas essas dificuldades, né? Então, se você não conseguiu passar agora na faculdade, você lembre que isso não define o seu futuro, né? Eu acho que às vezes a gente também põe uma pressão muito, muito grande, né? Num sentido assim de que parece que ou eu entro na faculdade ou acabou a minha vida, né? E eu sentia isso, gente. Eu sentia muito isso quando eu terminei o ensino médio, né? E é óbvio também, as pessoas têm objetivos diferentes na vida, né? Eu, por exemplo, eu consegui terminar o ensino médio e nas últimas das últimas consegui ser chamada, consegui uma bolsa pelo ProUni, né? Só que assim, gente, eu nem escolhi curso direito. Eu fui meio que assim,
Cara, o que eu ganhar uma bolsa, eu vou, tá ok. E por um acaso foi a administração, que era uma das coisas que tava na minha lista, então eu fui assim, tipo, eu fiz uma lista, gente, de diversas coisas. Eu falei, gente, qualquer coisa aqui, o importante é eu entrar. Porque eu não me permitia também sonhar, né? Naquele momento eu só falava assim, gente, eu só quero uma bolsa pra poder estudar, porque eu não vou ter dinheiro pra fazer faculdade. E, e aí eu fico, hoje, né, eu fico pensando, assim, nas pessoas que elas reprovam. E às vezes elas querem algum curso, né, que a nota de corte é muito alta, às vezes, né, faltou tão pouco ali para você conseguir a bolsa. E as pessoas falam, né, por que você não vai fazer outro curso? Você teria nota para outro curso, por que você não tenta? Mas aquele é o sonho da pessoa, né? E óbvio que se a gente estivesse no lugar, talvez a gente fizesse escolhas diferentes, mas é porque cada um de nós nós somos pessoas diferentes umas das outras, né? Então, eu, de certa forma, eu admiro, gente, sabe? Assim, eu não tive uma vida universitária muito ativa, sabe? Eu tava mais focada em. Eu tava trabalhando, né? Eu estudava, trabalhava. Aproveitei bastante, mas assim, às vezes eu fico pensando, nossa, se talvez eu tivesse feito um cursinho, parado ali 1 ou 2 anos, estudado mais, talvez eu tivesse conseguido entrar numa universidade pública e teria tido acesso a outras oportunidades de financiamento, né, de bolsas, para poder me manter ali sem precisar trabalhar. Teria uma outra vida, talvez, eu não sei, mas é isso. Cada um tem a sua escolha, cada um tem suas batalhas, né? Não me arrependo das escolhas que eu fiz, porque naquele momento era o que eu tinha também, né? E óbvio, as minhas escolhas também depois me proporcionaram outras oportunidades, né? Então a gente tem que pensar que às vezes a gente não consegue de imediato o que a gente quer. Então, de duas ou uma, você pode ir para um curso similar, você pode ir para alguma coisa parecida, mas se você sentir no seu coração que isso não vai te fazer feliz, então se você tiver o apoio, né, da família, se você tiver condições financeiras para isso, eu acho que vale a pena, a gente acha que vale muito a pena você se dedicar mais uma vez ao cursinho, você estudar mais um ano, né? Lógico, de novo, a gente tem muitos sonhos e a gente precisa verificar o que está dentro das nossas possibilidades, né? Então, às vezes, por exemplo, né, tem muitos casos, alunos que tentam ir para a área da saúde, tentam fazer enfermagem, aí não consegue. E aí, durante aquele 1 ano, tenta conseguir uma bolsa em curso técnico, né? Tem vários cursos técnicos gratuitos disponíveis. E aí a pessoa começa a fazer o curso técnico, aí no meio do curso técnico, né, já passou 1 ano ali, enfim. Eita, enfim, né? Aí já passou 1 ano ali, e aí a pessoa consegue passar na faculdade. E aí a pessoa concilia ali por mais um semestre ou mais um ano, né, o curso técnico com a faculdade, e depois consegue, às vezes, até vagas de emprego, de estágio, né, mais rápido do que as pessoas que só entraram direto na faculdade e não fizeram mais nada, né. Mais nada, eu digo assim, né, lógico, a pessoa teve todo o mérito de passar e tudo mais, mas vocês entenderam o que eu tô dizendo? A vida, gente, às vezes dá umas curvas assim, sabe? Às vezes você termina, você não vai trabalhar na área que você imaginava de uma vez, tanto ensino médio quanto ensino superior também. Então, tem mais essa questão ainda, sabe? Então, eu acho que é isso, é a gente ver o que que tá dentro das nossas possibilidades, verificar se de repente faz sentido fazer um curso técnico ou não, relacionado à área ou não, tentar verificar as possibilidades para fazer cursinho, tem bastante coisa online disponível, né? Tem muitos cursinhos sociais também, aos sábados. Que mais? Você pode tentar fazer uma outra. Nossa, essa luz piscando aqui. Você pode tentar fazer um outro curso, mas de novo, só se você sentir, né, no seu coração que, tipo, não, isso aqui dá pra mim, eu vou fazer. Né? Porque eu acho que também não adianta nada você ficar ali estudando uma coisa que você não gosta e isso vai te deixar infeliz, né? Isso vai te deixar muito infeliz. Então, é isso, gente. Eu espero que não ter sido tão redundante assim, né? Mas lembrar que é isso. Tem muitas oportunidades, mas ainda assim tem muita gente tentando ir atrás dessas oportunidades, né?
E é isso, a gente não pode desistir. Quer dizer, poder a gente pode, você pode escolher simplesmente desistir e não fazer mais nada. Mas eu acho que às vezes a gente tem que, vamos dar uma pausa, vamos chorar o que precisa chorar, vamos desabafar, ou vamos só ficar em silêncio. Depois a gente levanta, recalcula a rota, vê o que tá nas possibilidades, vê o que tá alinhado com os nossos sonhos e aí a gente vai. Tem casos também, gente, que às vezes a pessoa vai fazer uma faculdade, não era exatamente o que ela queria, mas era o que ela conseguiu. Depois daquilo, ela consegue um trabalho um pouco melhor, né, por ter o ensino superior, talvez não pague tudo aquilo que ela imaginava, aí ela vai, enfim, conseguir fazer a faculdade que queria. De novo, tá, gente? Cada pessoa é cada pessoa, cada caso é um caso, né? Então, desejo muita sorte aí para todos vocês, e um beijão, ó. Fiquem bem.